transporte utilizado. Ele se concentra em 5 meios básicos: por água, por vias férreas, por estradas, pelo ar e por sistemas pressurizados, né, que são os dutos viários. Então, para você ter uma ideia, esse 4,46 do duto viário, ele contemplava apenas petróleo. Hoje não, hoje já aumentou bem. Hoje, com essa história de pandemia, por exemplo, os pedágios, os Carrefours da vida que nós temos aqui, eles já fazem o sistema de armazenamento de moedas e certo volume de dinheiro pelo sistema duto viário também. Mas isso aqui é atual. E o aéreo caiu, né? Na pandemia foi quase que zerou. Quase que perdemos tudo. Que a maior demanda era via China, Brasil e Brasil exportação, né? Então, esse é o sistema atual. Tá bom? Pessoal, hoje nós vamos bater um papo sobre controle de modais pelo sistema Kanban. Sistema Kanban, né, conhecido como cartão, conhecido como modelador de produção, como legenda, como tabela, tem várias traduções. Eu gosto do significado de cartão. O cartão Kanban ou Kanban funciona baseado no uso de sinalizações por cores. Lembrando que sempre que eu adoto uma estratégia para o meu negócio, para o meu business, para o meu core business, para a minha distribuição, independente de ser logística, produção ou manutenção, é preciso um sistema que seja auto. Pessoal, tudo bem? Pessoal? Estamos acompanhando, pessoal. Que está acusando aqui para mim que 2 alunos perderam conexão aí. Professor, hoje tá ruim de conexão, eu quase não consegui entrar na sala aqui. Então, tá acusando... Professor, o meu tá caindo de pouquinho em pouquinho, claro que eu escuto. Então deve ser o seu, então. Então tá tranquilo, mas a matéria tá lá também, já pus no arquivo, e se perder, tiver alguma dúvida depois, você fala comigo. Ou pode falar com o nosso porta-voz, o Marconi, também, que sabe tudo aí também. Ana. Ok, professor, obrigado. Tá tranquilo, vamos lá. Então, o sistema Kanban, ele lembrando que todo sistema que você adota, né, seja no ramo fabril, no ramo de negócios, da prestação de serviço, quem vai usar provavelmente não é você. Provavelmente quem vai usar ou vai ser um parceiro seu, um subordinado seu, né? Partindo da premissa que todos aí estão sendo treinados, estão sendo educados para serem gestores, então a comunicação precisa ser fácil. A comunicação precisa ser direta, não pode ter duplo sentido, tá? Então, o cartãozinho Kanban, por exemplo, ele traz o processo e o centro de trabalho, o local de trabalho, a forma de trabalhar. Traz o número do item, traz o nome do item, o local da prateleira onde está, algum código de locação que muda, por exemplo, do fornecedor para o cliente, capacidade do contenedor, né? Teve um aluno aí que ficou pensativo, até perguntar para mim o que era contenedor. Contenedor é onde você guarda a peça, né? Aquela caixinha corrugada, os pallets, são lugares que contêm o armazenamento. Número de emissão, geralmente aqui é nota fiscal, quando você fala entre empresas, né? E quando você fala internamente, você anota aqui o número, o local que foi, a seção que foi, por exemplo. E o tipo, né? Então, se é uma caixa corrugada, se é um pallet, se é uma caçamba, whatever, tá bom? E aqui, o que eu gosto muito do Kanban, ele é por cores. Então, depois que você consegue passar para o operador, para o operador que vai executar, eu sempre digo isso. As pessoas às vezes querem assinalar alguma coisa positiva com a cor vermelha, né? Eu sempre digo, olha, a cor vermelha sempre dá uma ideia para mim de algo que está irregular, de algo que precisa ser ajustado, ou de algo que está faltando.
E eu sempre falo pensando nisso, porque quando nós implementamos o Kanban alguns anos atrás, a maior dificuldade era isso daí. Era saber, era entender as cores. Então, a cor vermelha ficou condicionada para mim e para a maioria das pessoas que trabalham na empresa. Se alguém tiver algum comentário aí, se o Wellington, pessoal que está nativo aí, tiver algum comentário, mas sempre o vermelho requer mais cuidado, requer um serviço a ser executado, requer uma atenção maior. No caso do Kanban, requer urgência. O amarelo, atenção. Então, o que significa, por exemplo? Vamos pegar um item que eu coloque no container, porquinhas, parafusos, itens pequenos, que geralmente dá rolo. Se você entender esse pequenininho, vai ficar tranquilo você entender os itens maiores. O que eu não consigo controlar? O que eu não consigo controlar por quantidade? Por exemplo, se eu colocar numa caixa 10 bonés, você controla 10 bonés. Então, você sabe que a cada rodada você vai precisar de 10 bonés. Vai diminuindo o boné, vai ficando, tá verde, caiu lá para 8, ficou amarelo, chegou no 9 e tá roxo, né? Tá vermelho. E quando é um item menor, por exemplo, que nem arruelas? Então, existe um recurso muito usado aí, não sei como é que o pessoal faz, se tiver alguma regra já me atualiza, mas a gente chamava de Kanban eletrônico, a gente colocava uma balança de peso ou uma célula de carga. Então, quando estava lá com seus 10 quilos, verde, chegava a 8 quilos, amarelo, chegava a 9 quilos, pedia reposição. Então, muito tranquilo, você não deixava faltar, não deixava exagerar, e você controlava o seu fluxo de produção sem interromper, tá? Ficou claro o papel do Kanban? Dúvidas? Nenhuma. Pessoal? Tá bom. Tranquilo. Tranquilo, professor. Contudo, o Kanban tem regras. A regra number 1, o processo subsequente, que é o cliente que vai receber, deve retirar no processo precedente, o fornecedor, que pode ser você ou o seu fornecedor, os itens apenas nas quantidades e no tempo necessário. Ou seja, se você precisa de 1 metro de pano, 10 metros de pano para fazer 10 bonés, você não vai tirar 11. Contudo, também você não vai levar 9. Você vai levar o que precisa, 10. Né? Aí então começa a ficar alguma coisa mais organizada. Então, seu estoque que você tem no ponto de uso, no seu local de trabalho, sempre vai estar relacionado à matéria-prima para você fazer 10 bonés. Aí vem elástico, vem aba, vem reforço, vem aqueles furinhos lá, os ventiladores, né, de boné e por aí afora. Regra 2, o processo precedente, fornecedor. Precedente é que precede, vem antes. Deve produzir seus itens apenas nas quantidades requisitadas pelo processo cliente. Aqui, quando você for o cliente. Então, você, cliente, vai pedir matéria-prima para 10 bonés, por exemplo. Não adianta ele entregar para você para 9, não adianta entregar para você para 11. Hoje, nós somos um pouquinho mais arrojados, entendemos um pouquinho mais, em vez de falar, olha, 10 bonés eu vou fazer em 8 horas, ou em 10 horas de trabalho, digamos assim. Então, eu preciso, por hora, um kit de boné para eu fazer. Então, através desse kit, eu consigo trabalhar com entregas fragmentadas, com todo o kit necessário para montar o boné e outros produtos, através do sistema, não mais o just-in-time somente, mas o milk run, que o cara vai fazendo e vai entregando, e com isso eu vou mantendo o fluxo do processo. Qual que é a dificuldade? Eu preciso ter um estoque de segurança, porque acidentes acontecem, atrasos acontecem, imprevistos acontecem. Então eu preciso trabalhar com estoque de segurança. Contudo, eu não vou ter na minha linha lá, ou no meu posto de trabalho, um estoque para 10 kits uma vez. Então eu só vou ter o mínimo necessário.
Aqui, produtos com defeito não devem ser liberados para os clientes. Eu gosto mais da minha frase. Não receba, não produza, não envie defeitos. Não receba ou não aceite, não produza e não envie defeitos. O número de Kanbans no sistema deve ser minimizado. Por quê? Porque quanto menor o número que você tem, significa que o seu processo está mais enxuto, menos movimentação, mais tranquilo. Então, hoje a tendência é trabalhar em kits. Antes era comum entregar uma peça que compunha um conjunto de peças, uma submontagem para montar. Não, hoje eu entrego o kit. Quer ver? Você, por exemplo, se você for montar um computador, você já pode entregar o teclado, pode entregar os botões, pode entregar a capinha, a fiação, sei lá, e a entrega junto e já monta. Se você for montar um carro, por exemplo, vamos pegar a maçaneta, que dá muito problema e muito ajuste, você já entrega o conjunto da maçaneta. Então o cara não tem que se preocupar com se vai ser no carro azul, se vai ser maçaneta branca, se é no carro branco se vai ser maçaneta azul, porque você não sabe o que o cliente pediu. Então ele já manda aquele kit sequenciado para você. Você só chega e monta. E isso ajuda a minimizar. Seria o emprego da montagem em kits. E o Kanban ajusta as flutuações de mercado, né? Então é muito comum a sazonalidade. Então imagina você não saber o que você vai produzir no mês que vem. Afinal de contas, você tem um número de empregados, afinal de contas, você tem máquinas, afinal de contas, você contratou energia, contratou insumos, contratou muitas vezes recursos não comuns, como, por exemplo, o oxigênio. Então, você precisa ter a programação, e o Kanban ajuda a isso, porque se você tem um histórico, você tem um pipeline, né, um fluxo contínuo, você consegue se programar. Não é possível falar de Kanban sem falar do sistema Toyota de produção. A Toyota, ela inovou, ela trouxe para nós o Pull System, que é a verdade que depois nós transformamos em Lean Manufacturing, mas é o Pull System, é a manufatura puxada. Então, o Kanban, criado por Taiichi Ohno lá nos anos 40, minimizou custos operacionais e logísticos no processamento dos estoques entre os processos, o work in process. Ou seja, os estoques entre processos. E ainda objetivou fornecer informação sobre itens a movimentar, a transportar, fornecer informação sobre o que produzir, impedir a superprodução e transporte excessivo, lógico, se você transporta, se você produz mais, você precisa transportar mais. Se você precisa transportar mais, você precisa armazenar mais. Se você precisa armazenar mais, você precisa processar mais. Então, sempre produzir o necessário, sempre produzir na medida e no volume esperado ou planejado. Serve como uma ordem de fabricação, ou seja, você não produz aquilo que você não precisa. Então, eu preciso que produza 10 bonés. Que cores os bonés? Todos os bonés cinza, prata, azul, preto. Tá bom. Não, eu quero 2 de cada. Então, eu preciso de um lote para 5 bonés de cada. Ah, eu vou produzir um vermelho. Não, vermelho você não vai, porque vermelho não pediu, vermelho não quer. Não, mas eu produzo e deixa aí, é bonito. É bonito, mas vai ficar aí. Então, não é negócio, não é business. Impedir produtos defeituosos e inedificado no processo de produção. Isso é muito interessante. O Kanban, quando ele surgiu como uma ferramenta de qualidade. Ele surgiu como uma ferramenta para verificar quanto daqueles itens transportados que chegavam e que saíam, ou seja, o que entra tem que ser igual ao que sai, tinham problemas. Depois a logística o adotou, reformulou, colocou ali o segredinho do just in time, e hoje atualizando com o Milk Run,
transformou o Kanban numa ferramenta poderosíssima para gestão visual, gestão de produção e gestão de entrega. E revelar os problemas existentes e manter o controle de estoques. Lógico, se você sabe o que está produzindo, se você sabe o que precisa, se você sabe o que entrou e você sabe que tem planejamento de sair, você controla o seu estoque sem grandes esforços. Senhores, até aqui algum problema? Alguma dúvida? Pararam de cair. Não, tô tranquilo. Tranquilo, né? Tranquilo. Beleza. Alguém quer dar algum exemplo de Kanban aí? Exemplo de Kanban. Ó, dentro do Kanban tá o FIFO também, viu, pessoal? O primeiro que entra, o primeiro que sai, né? Primeiro que é first in, first out. Legal, bacana. É isso aí. Ok? Tipos de ciclo do Kanban. Então, os tipos de Kanban, eles são ou de produção que você tem a produção em lotes, o importante é que você tenha um estoque, né, que fica armazenado no processo, conhecido como WIP, Work in Process, tá? Ou seja, retrabalho, geralmente a partir de uma submontagem. Então, imagine para vocês uma linha que eu estou montando no computador. O computador, quando chega na primeira atividade, ele não tem nada. Quando ele chega, vamos supor que fosse 12 atividades. Quando ele chegar na 10ª atividade, ele está em estado de submontagem. Quando ele chegar na 12ª atividade, ele estará um produto quase que acabado. Então, existe, da segunda operação até a 11ª, o work in process, ou seja, o processo de submontagem, tá? Ele não pode... Sim, consiga. Falando nisso aí que o senhor falou do working process aí, quanto menor ele for, melhor né? Mas menos custo para a empresa, né? É só segurança, é só estoque de segurança. Esse é aquele contabilizado, que quando você faz o inventário de uma empresa, é o que dá mais dor de cabeça. Porque o que está no estoque, né? Eu lembro que eu comentei com vocês, o que está no estoque, você conta, mas o que está dentro da linha de produção, na linha de produção para satisfazer buffers, para satisfazer retrabalhos ou ajustes, é um pouco mais dificultoso. Legal, obrigado. E o Kanban de movimentação, que é o interno e o fornecedor. Professor, mas não tem cliente? Pode ter cliente, sim, mas se você entender que a hora o seu fornecedor é o seu fornecedor e a hora que você é fornecedor do cliente, eu acho que contabiliza aqui. Seria aumentar alguma coisa aqui que não precisaria. Então, você será o fornecedor também, ora cliente, ora fornecedor. Agora, a movimentação interna é que tem causado muitos problemas ainda. Mesmo porque aqui não tem nota fiscal, aqui não tem nada e às vezes as pessoas abusam um pouquinho. Então, se você olhar dentro de uma empresa, geralmente tem peça amontoada em cima de outras, né? Então, isso é uma questão de, aí sim, aplicar os 5 S's, a filosofia de ordem, arrumação e limpeza. O Kanban de produção, de novo aqui, olha, manufatura puxada. Entenda a manufatura puxada como pull system. O work in process, sinal para produzir por um bom container, local vazio, processos são conectados fisicamente e calculado pelo balanceamento de linha. Eu tinha separado um slide para falar do balanceamento de linha, mas eu vou fazer isso com vocês tranquilamente, com cálculo. Eu quero fazer, inclusive, que vocês calculem a carga de uma linha. Provavelmente vai ficar uma das últimas matérias desse nosso semestre. Lote, sinal para produzir por um cartão Kanban, processos são conectados fisicamente e Kanbans calculados a partir da solicitação para abastecer. Lembrando que abastecer significa também reabastecer. O interno permite o consumo de peças no supermercado e sinaliza o fornecedor se deve entregar as peças, né? O Kanban de movimentação. Lembrando que o Kanban, durante muito tempo, teve sua área onde as peças ficavam, onde era o armazém,
onde era o local que recebia as peças para fazer distribuição para a empresa, chamado de supermercado. Onde que você vai? Vou no supermercado. Na verdade, dentro de uma empresa, que significava onde as peças chegavam e dali eram feitas a distribuição e encaminhamentos para os pontos de uso. Vantagens do Kanban: facilita o trabalho e melhoria na identificação e eliminação de problemas, né? Aqui não é só desperdício, aqui é problemas. Por exemplo, estou recebendo uma peça aqui que está vindo com avaria. De onde veio a avaria? Então se verifica, porque são lotes controlados. Ah, isso a avaria aconteceu no lote que eu recebi há 3 horas atrás. Eu recebi ontem, 10 horas da noite. Qual fornecedor? Fornecedor X. Como é que ele mandou? Ele mandou através do caminhoneiro tal. Como é que é o caminhão do caminhoneiro tal? Ah, ele vem batendo porque vem com muita folga, muito grande. Então, você consegue identificar. Esta rastreabilidade é quase que natural. Redução de equipamento de movimentação sem afetar a qualidade. Importante, né? Às vezes você quer fazer uma redução, mas você não olha para a integridade física do item armazenado. O Kanban não deixa isso, porque o Kanban, ele diz para você, olha, nesse container precisa ter 100 itens. E para ter 100 itens, já teve lá um Eduardo, teve um Marconi, teve um Renan que calculou quantos itens cabiam naquele container. Se precisar modificar, ou reformula toda, ou recalcula tudo, ou troca o contenedor. Organização, simplicidade, padronização e limpeza em estoques. Muito bacana, porque você tem um painel de cores totalmente analógico, onde você enxerga, olha, tá vermelho, tá amarelo, tá verde. Tá verde, tá tudo ok. Não está verde, você já começou a ter problemas. Dispensa a necessidade de inventários periódicos, não dispensa a necessidade de toda semana ficar contando quantas peças você tem. Por quê? Porque o próprio fornecedor vai ser um player do seu ecossistema e ajudar a manter, porque quando ele entrega, ele recebe. Se você usa, você dá baixa. Se você usou, deu baixa, precisa pedir. Ele vai entregar para você de novo. Então, quer dizer, existe um double check aí em relação a seu inventário também. Controle do fluxo de materiais, mesmo do anterior. Só se produz o que precisa, produção puxada, por isso que está o segredo aí da manufatura puxada do pull system. Proíbe produzir itens desnecessários, eliminando estoque e superprodução. Só produz o que precisa. E gestão visual, né? Hoje, muito comum pelo Kanban eletrônico, que algumas empresas, a Júlio Simões tinha um sistema desse para o cliente enxergar, por exemplo, a Amazon está desenvolvendo isso aí. O que você tinha, por exemplo, se eu precisasse de um item, não tivesse na Júlio Simões de Mogi das Cruzes, será que teria em Guará? Será que teria lá no Rio? Também para saber se precisasse se reprogramar ou atender, porque o mercado também é dinâmico. Às vezes ele não quer um item azul, às vezes ele só quer item azul. Nós vivemos isso aí com os itens brancos. Carro branco antes era carro de táxi. O que aconteceu com a nova geração de compradores de carro? Só se falava em carro branco, porque alguém deu o nome aqui, carro branco significaria que você estaria atraindo bons fluidos, estaria em paz e seria uma pessoa pacífica. Só se vendeu carros brancos, tá bom? Então, depende muito da sazonalidade do mercado dinâmico. Tipos de Kanban, nós falamos lá, Kanban de produção, usados para determinar a fabricação de um item e deve ser devem visivelmente conter em seus campos. Agora sim, o processo que o produz, se é um processo de fundição, se é um processo de forjamento, se é um processo de solda, se é um processo de usinagem, o que produz, como ele é produzido. O nome do produto a que irá fabricar, identificar, a manufatura discreta, muito importante você entender para onde que vai aquele produto que vai compor, o código do item, a identificação dele, por isso que na produção discreta você consegue pegar um item complexo como um celular e identificar cada item
com a sua identificação, porque isso aqui gera o quê? A rastreabilidade. A quantidade de itens que são colocados em um container, então você sabe que menor que for as peças, quanto existe. Professor, mas é insano contar, por exemplo, quantos sensores, atuadores vai ter numa caixa com... Tá bom, então você faz o controle como? Por peso. Você tira o peso específico, faz a conferência e sabe que naquela caixa existe 10 quilos de equipamento cuja contar manualmente se torna improdutivo. Tá? Então você faz por peso. O processo subsequente para o qual o produto deve ser levado, ou seja, você sempre sabe o endereço. Saiu do seu estoque, saiu do seu ponto de uso, você está sabendo para onde vai, com o endereçamento correto. E o endereço de armazenamento e no estoque intermediário, como o Eduardo falou aí, o work in process. Quanto menor, melhor, porém precisa ter um armazenamentozinho como estoque de segurança. E o Kanban de transporte, né, conhecido como Kanban de movimentação, ou ainda Kanban de requisição. Esse é o Kanban mais bacana que existe, é aquele responsável para que você mantenha o seu sistema enxuto. São utilizados na movimentação de materiais entre células de produção, entre local de produção e armazém. Ou seja, é responsável desde a hora que entrou na empresa, processou na empresa e fez o escoamento para o cliente. Dessa maneira, os operários, os empregados, as empregadas mais especializados precisam dedicar tempo em atividades e montagem que agregam valor. E como é que você faz isso? Respondendo aquela minha pergunta de ontem, né? Embalar é diferente de proteger? Se você consegue enxergar, pense a respeito. Se você não consegue, continue pensando a respeito, porque nós vamos ter um workshop futuramente que nós vamos falar disso. Embalar é diferente de proteger? Tá? E aqui, como se calcula o número de cartões Kanbans? É essa fórmula aqui. Nós temos o N, que é o número de cartões Kanbans, que, quando é de produção e de movimentação, quero calcular os dois tipos aqui, a demanda média diária, tamanho do lote por contenedor, quantidade que tem em cada produção, né? O tempo de produção, o tempo total para um cartão completar um ciclo produtivo, inclusive respeitando os setups, né? Que são perdas também ocultas, com o fator 1 mais o fator de segurança. E aqui a mesma coisa, só fazendo com a movimentação. É o tipo que o cartão faz a sua movimentação. Entre, por exemplo, o supermercado, é onde estão as peças do produtor e do consumidor. Tá? Você substituindo, temos um exercício aqui, cálculo do número de cartões Kanbans. Então, eu tenho aqui a demanda de 500 itens por dia, uma quantidade de itens por cartão 20, e um estoque de segurança que tem que ser 10% do dia, quase, por exemplo, né? E considera um tempo de produção de 2% do dia, e um tempo de movimentação que é um pouco maior, sempre é um pouco maior a movimentação, 0,25. Ou seja, dividido por número de entregas por dia aqui. Daí você substitui os itens, né? A outra sacada é o seguinte, ó, professor, deu 5,5 e 6,87, o que eu faço? Considero assim? Não. Como é o primeiro cálculo, sempre arredonda para mais. Já pode arredondar para 6 e já pode arredondar para 7. Por quê? Porque a partir desse número aqui, depois entra o best practice, entra as melhores práticas, aonde você vai tentar, né? Vai tentar não, você vai buscar reduzir o número de cartões. Reduzir o número de cartões significa reduzir o volume de peças que ficam transitando dentro da sua operação. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo, senhor.
Tranquilo? Então tá. Então vamos para a atividade. Então tá bem devagarzinho, meu amor. Peraí. Atividade 5, para entregar no dia 29 de